antes de cometer uma barbaridade. Mas naquela época era pior. Não importasse qual fosse o motivo do aborto, as pessoas olhavam sempre aquela que abortava com olhos atravessados. E ainda estava o pai do Chico desancando a vizinha em virtude do aborto sofrido. Quando de repente o Chico, no alto da sabedoria dos seus 4 anos, de repente estufou o peito, mudou a sua fisionomia e com ar de seriedade, para sua voz infantil, falou com uma seriedade que o pai do Chico ficou quieto para ouvir. Ele disse, mais ou menos assim: o senhor está equivocado. Devia pensar um pouco antes de falar das pessoas. Porque o que ocorreu com a vizinha é que o processo de nidação do óvulo foi de maneira inadequada, de forma que o feto ficou numa posição ectópica, provocando o aborto. Todos ficaram pasmos. A mãe do Chico, o pai do Chico, perguntando: mas Chico, o que é isso? O que é processo de nidação inadequado? O que é posição ectópica? O Chico não sabia, ninguém sabia. Ele simplesmente dissera que um homem chegara para ele e fala para o teu pai isso daí, e ele repetir as palavras. A mãe do Chico tinha muita preocupação por ele. O Chico era diferente dos demais irmãos. Era uma pessoa bastante sensível. Era aquele que estava sempre com a mãe. E mesmo na sua condição de criança ainda, ela percebia que o Chico tinha uma perspicácia, alguma coisa diferente, e ela se preocupava com o Chico. Quando ela adoeceu, e ela pressentia que não duraria muito tempo, que ela desencarnaria. E ela chama o Chico e diz: Chico, quando você ver a mamãe sobre o caixão, vão dizer para você que eu morri. Não acredite não, eu não morri, a morte não existe. O Chico acreditou e isso aconteceu. Passou mais um pouco de tempo, aos 5 anos de idade o Chico fica órfão. Todo mundo velando o corpo e o Chico tranquilo, ele sabia que a mãe dele não tinha morrido. E naquele dia o Chico diz, foi quando começou realmente a sua via crucis. Porque naquela época, não sei se ainda hoje, costumava-se batizar, quem batizasse algum filho de algum amigo, passava a ser o substituto do pai ou da mãe, na falta do pai ou da mãe. E como o número de filhos era muito grande, o pai do Chico distribuiu todos os filhos. E coube ao Chico ir com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia. E naquele dia, depois do enterro, o Chico comenta que passou muitos anos para aquela sensação de vazio que ficou no seu coração desaparecer. E ele conseguir olhar aquela criatura, e ele dizia com muito amor que ele havia perdoado a madrinha, porque ela havia sido a grande educadora da vida dele. Após o enterro, cada filho com alguém, e quando a madrinha, irritada, porque ela foi um presente que ela absolutamente não queria, ela chama o Chico para ir com ela. E ele dizia que quando ele caminhava com a mãezinha dele pelas ruas de Pedro Leopoldo, ele com seus passinhos de criança, ela ia com os passos devagar, pausado, segurando a mãozinha dele. E quando a madrinha o chamou e avançou na frente com passo acelerado, ele correu atrás e estendeu a mãozinha, esperando na vã esperança de que ela, como a mãe, estendesse as mãos e segurasse a mão dele. Mas isso não aconteceu. E ele diz que aquela sensação de vazio da mãozinha estendida, sem a recíproca, foi o primeiro desencanto que ele sentiu. E aquilo ficou no coração. Quando ele passou a morar com a madrinha, ela realmente demonstrou logo que o Chico era persona não grata. Começou a cada dia uma surra de marmelo. Ela desforrava os seus problemas, era uma criatura desequilibrada, mas desforrava no Chico. Ela tinha um sobrinho que morava com ela também,
o Moacir. O Moacir já tinha para 11, 12 anos e também não havia gostado da presença do Chico morando com eles. De forma que de manhã, quando eles se levantavam, o Chico se levantava, ele pegava o urinol embaixo da cama e despejava no colchão do Chico. A madrinha dele chegava lá, a hora que ia arrumar a cama, via a cama do Chico toda urinada. E o Chico sempre mencionando: eu estou vendo pessoas, eu estou vendo vultos. E ela já irritada dizia: o Chico é louco, o Chico não bate bem, esse menino é louco. E aí começa aquele problema, o sobrinho dela jogando o urinol na cama dele. E aí as coisas complicaram. Cada dia uma surra de marmelo. E quando ela perguntava: Chico, o que foi? E ele dizia: eu não sei, deve ter sido os espíritos. E toma marmelo em cima. E aí o único consolo que ele tinha, ele descia no quintal, lá no fundo do quintal, onde tinha os pés de banana, as bananeiras, aonde ele se ajoelhava, chorava e orava. E numa dessas vezes apareceu a mãe. Quando ele viu a mãe, a coisa mais natural para ele, ele sabia, a mãe não tinha morrido, ela estava lá. E ele dizia: mãe, me leva embora, eu não aguento mais. E ela dizia: você tem que ter paciência, meu filho, ela é sua educadora, não fica murmurando não, apanha, mas fica quietinho, que aí ela não bate muito, aguenta calado. E aquilo ia se repetindo, ele não aguentava mais. Até que uma ocasião, o Moacir teve um problema na perna. Surgiu uma ferida enorme, purulenta, uma coisa horrorosa. A dona Rita foi com ele em médicos, procurou medicamentos e nada resolvia. Aquela ferida se alastrava cada vez mais, de forma horrorosa. Quando uma vizinha, visitando a dona Rita, comentou, olhou aquilo e disse: olha, tem uma simpatia que é tiro e queda. O pessoal no interior acredita muito em simpatia. E ela perguntou: qual simpatia? Olha, tem que ser uma criança em jejum, 3 sexta-feiras, tem que lamber essa ferida, que sara. Aí ela olhou assim, viu o Chico, lá estava o Chico. Serve ele? Serve. Pronto. O Chico ia ter que lamber a ferida da perna do Moacir. Ele ficou desesperado, desceu até o fundo do quintal e implorando pela mãe. Ela apareceu e ele disse: mamãe, olha o que eu vou ter que fazer. E ela disse para ele: não reclame, meu filho, você vai lamber a ferida do Moacir, sim. Quando você for lamber, fecha os olhos, nós vamos te ajudar. Enquanto você estiver lambendo, nós vamos colocar medicamento e a ferida vai sarar. Faça isso. E assim aconteceu. 3 sexta-feiras seguidas, o Chico lambendo a ferida da perna do Moacir. E depois de 3 sexta-feiras, a ferida cicatrizou. E ele diz, depois de passado um bom tempo, ele falou: pela primeira vez eu ganhei um mês de férias, sem surras de vara de marmelo e sem garfo na barriga, porque chegou uma época que ela não se contentava mais com as surras de marmelo, era o garfo na barriga. E aí ele ainda fazia graça de tudo aquilo, porque o Chico sempre foi assim. Mesmo nos momentos mais difíceis, depois ele dava risada daquilo que havia passado. Ele falava: naquela hora que eu estava lambendo a ferida do Moacir, a única coisa que eu desejava é que a minha língua fosse maior para acabar o mais rápido possível. Mas foi o que aconteceu. Depois de algum tempo, de tanto reclamar, um dia a mãezinha dele chega e diz: meu filho, seus padecimentos estão chegando ao fim, porque um anjo vai vir buscar você. E no dia em que esse anjo veio para buscar, o Chico reconheceu. O pai do Chico, depois de algum tempo, na viuvez, encontrou uma moça maravilhosa. E quando propôs casamento a ela, ela disse: com uma condição, desde que nós vamos buscar todos os seus filhos de volta e trazer para casa. E lógico, ele concordou. No dia que foram buscar o Chico,
ele reconheceu, aquele era o anjo que a mãe dele tinha falado. Porque quando eles saíram da casa da madrinha, em que começaram a caminhar, ele meio ressabiado, não deu a mãozinha, e ela com o braço estendido, pegou na mãozinha dele e foi caminhando em passos lentos. Aí ele reconheceu que aquela era a mãe verdadeira, a mãe